Uma luz cortou o céu. E meu cão desapareceu. Cães. Nossos melhores amigos, leais até o fim. Mas e se eu dissesse que alienígenas estão atrás deles? Relatos de abduções caninas vêm chocando o mundo há décadas. Hoje, você vai ouvir histórias reais. E alguns que voltam diferentes. Fique até o fim para descobrir. Por que eles querem nossos cachorros? Sim, extraterrestres parecem ter uma grande curiosidade por nossos amigos de quatro patas. E os relatos disso vêm de todos os cantos do mundo. Muitos casos perturbadores surgiram. Desde a década de 1940 até os dias de hoje, há registros de cães sendo levados, examinados. Mas o que realmente está acontecendo? O ano era 1957. Em uma pequena e pacata cidade de Everettstown. Como fazia todas as noites, John saiu para alimentar seu cachorro, King, um belga mal-humorado, meio cego, mas ferozmente leal. Porém, algo estava errado. King começou a latir desesperadamente. Sua fúria era incomum. Algo o estava incomodando. John ergueu os olhos e ficou paralisado. No ar, flutuando suavemente, estava um objeto oval, entre 3 e 4 metros de comprimento. Ele parecia pulsar, balançando levemente, como se estivesse vivo. Diante dele, vindo na direção do objeto, um ser pequeno e estranho caminhava lentamente. Sua forma era humanoide, mas algo estava errado. E então, ele falou: "Não tenha medo. Não queremos fazer mal. Queremos seu cachorro." John sentiu um frio na espinha. Seu coração acelerou. King rosnava ferozmente, puxando a corrente, pronto para atacar. Mas o pequeno ser não recuou. Ele apenas repetiu, mais devagar dessa vez: "Nós gostaríamos de levar seu cachorro." De repente, King parou de latir. Um silêncio assustador tomou conta do quintal. Era como se o cão tivesse sido hipnotizado. John, em pânico, gritou para o ser ir embora, ameaçando pegar sua arma. O humanoide recuou calmamente para o objeto, que subiu ao céu e desapareceu sem levar o cão. King nunca mais foi o mesmo. Tornou-se quieto, evitando o quintal à noite. E os casos não param por aí. Em outubro de 1992, em Whitchurch, um subúrbio tranquilo de Cardiff, no país de Gales, Keith Robbins, então com 17 anos, decidiu acampar com 2 amigos em um campo isolado. Era uma noite fria de outono. O céu estava claro, e o grupo aproveitava a calma ao redor de uma fogueira. Com Keith estava seu fiel bulldog, um companheiro robusto e corajoso que nunca se afastava dele. Mas aquela noite mudaria tudo. De repente, o silêncio foi quebrado. O bulldog começou a rosnar baixo, os olhos fixos no céu. Keith e seus amigos olharam para cima e viram algo que nunca esqueceriam. Entre 10 e 15 esferas laranjas brilhantes pairavam no ar, movendo-se em padrões que desafiavam qualquer lógica. Antes que pudessem reagir, uma das esferas desceu rapidamente, pairando a poucos metros do chão. Uma luz intensa, quase cegante, envolveu o acampamento. Keith gritou para seus amigos se abaixarem, mas era tarde demais. O feixe de luz sugou tudo em um piscar de olhos. A barraca, o carro estacionado ali perto, e o bulldog, que latiu desesperadamente antes de desaparecer no brilho. Quando a luz se dissipou, as esferas subiram ao céu e sumiram, deixando Keith e seus amigos em choque, sem nenhuma pista do que havia acontecido. O cão, o carro e a barraca nunca foram encontrados. Anos depois, em 2007, Keith relatou o caso ao Ministério da Defesa britânico. Ele desenhou as esferas em uma carta e escreveu: "Eles levaram meu cachorro, meu carro e minha barraca." Até hoje, ele jura que foi real, dizendo: "Não sei 100% o que aconteceu, mas vou acreditar nisso pelo resto da minha vida." Décadas antes, em 1980, na floresta de Rendlesham, na Inglaterra,
Um dos eventos ufológicos mais famosos da história trouxe os cães de volta ao centro do mistério. Militares da base RAF Bentwaters investigavam luzes estranhas entre as árvores. Seus cães de patrulha, treinados para serem destemidos, começaram a agir de forma inexplicável. Alguns latiam sem parar, como se enfrentassem um inimigo invisível. Outros simplesmente pararam, congelados, olhando para as luzes pulsantes que dançavam na escuridão. Um guarda relatou que seu pastor alemão ficou paralisado, os olhos fixos em algo que ninguém mais podia ver. Após o evento, os cães estavam exaustos, como se tivessem enfrentado algo além deste mundo. E então, viajemos para 1974, no coração do México, perto de Chihuahua. Miguel Ortiz, um pastor local, cuidava de seu rebanho quando seu cão, Lobo, um vira-lata valente, começou a rosnar para o céu. De repente, um feixe de luz desceu de um objeto circular, envolvendo Lobo. Miguel gritou, mas era tarde demais. Seu cão foi sugado pela luz e desapareceu. 2 dias depois, Lobo voltou. Sem ferimentos, sem marcas, mas diferente. Ele não latia mais, não brincava. Passava horas olhando para o horizonte, como se esperasse algo, ou alguém, retornar. Mas os mistérios vão além. No enigmático Skinwalker Ranch, em Utah, nos anos 90, 3 cães valentes perseguiram um OVNI brilhante. Um flash, um som agudo. E eles sumiram. No lugar deles, apenas marcas queimadas na terra e um silêncio assustador. Foram levados? O Brasil também tem seus casos de abdução canina. Em 1996, em Varginha, Minas Gerais, os cães da cidade uivaram como nunca antes. Um OVNI teria caído, e os animais pressentiram o perigo. Moradores dizem que alguns cães desapareceram naquela noite caótica, levados, talvez, por forças que ninguém explica. Relatos como esses ecoam pelo mundo. Rússia, Austrália, Espanha. Cães sendo levados por luzes estranhas. Alguns retornam, aparentemente ilesos. Outros nunca mais são vistos. Há registros de cães que voltaram diferentes, mais inteligentes, mais dóceis, ou simplesmente estranhamente calmos, como se tivessem visto algo que suas mentes não conseguem processar. As evidências são muitas. Testemunhos, gravações, registros de pousos, efeitos eletromagnéticos, reações extremas dos animais. Algo está acontecendo. Algo que não pode mais ser ignorado. E então, surge a grande questão. Por que os alienígenas estariam interessados em nossos cães? Seriam apenas experimentos? Estariam eles estudando a incrível percepção desses animais, capazes de ouvir o que não ouvimos, de sentir o que não sentimos? Ou existe uma conexão mais profunda, uma ponte entre nós e as estrelas que ainda não ousamos imaginar? Então, por que os alienígenas querem nossos cachorros? Prepare-se para uma teoria inesperada. E se não existirem cães nos mundos extraterrestres? Imagine só. Planetas frios, sombrios, sem latidos, sem brincadeiras. Nossos cães, com sua lealdade, fofura e até seus truques engraçados, podem ser a solução perfeita para suavizar esses lugares distantes. Talvez Lobo, que voltou tão calmo no México, quem sabe os cães de Skinwalker Ranch e de Varginha, estejam agora alegrando um planeta alienígena com suas travessuras? Seria esse o maior plano de resgate canino da galáxia? E você? Acha que os alienígenas preferem cães a gatos? Deixe seu comentário. E assista ao próximo vídeo sobre abduções humanas. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. E prepare-se para cruzar a fronteira do desconhecido.